agora eu quero te perguntar do que você tem medo. Sim. E sabe por que eu faço essa pergunta? Porque eu sempre fui a pessoa que sempre teve muitos medos. E ao longo dos anos, a gente sabe que quando a gente vai despertando, vai expandindo a nossa consciência e vai buscando técnicas, então, para curar certos medos que a gente tem, a gente percebe que tem muitas pessoas que fazem as coisas com medo mesmo, tem outras que curam seus medos mais profundos, né? E aí eu tenho alguns aqui que talvez você tenha, segundo o livro do Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, com guias de estudos. Ainda eu vou trazer muitos conteúdos para vocês desse livro aqui também, né? Porque aqui ele ensina então como os passos para a riqueza, né, nesse livro aqui. E alguns dos medos que nós temos aqui, eu creio que a maioria de nós, em algum grau dentro de nós, eu até perdi a página aqui agora, temos, né, seja consciente ou inconsciente. Então vamos lá. Os 6 medos básicos que em alguma combinação fazem todo o ser humano sofrer em um ou outro momento da vida. A maioria das pessoas tem sorte se não padecer de todos os 6. Indicados em ordem de aparição, mais comuns eles são, vamos lá, medo da pobreza, no fundo, tá? Medo da crítica, medo da doença. E olha só o que está escrito aqui. No fundo da maioria das nossas preocupações. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa e aí eu perguntei para essa pessoa, né? Você tem medo da morte, medo de morrer? Essa pessoa falou que não. Por quê? E eu perguntei ainda mais se essa pessoa se preocupava ou se ela estivesse preocupado com isso. E ele falou o seguinte: não, eu não me preocupo com isso, porque se eu me preocupasse com isso, eu teria medo disso. E aí tudo aquilo que você tem medo, adivinha só? Tudo aquilo que você emana, volta. Então, e sempre vai importar em quaisquer situações na tua vida, principalmente na questão da cocriação da nossa realidade, em querer ter coisas maiores cada vez mais. Eu tô falando aqui porque isso é algo que todas as pessoas almejam, né? Cocriar um apartamento, cocriar um carro, seja lá o que for, isso vai ser um impeditivo, vai impedir que você tenha essas coisas, porque é uma frequência baixa, lembra? O medo é 100 Hz. E aí quando você sente isso, você emana isso e volta isso de volta para você. E aí o outro que tem aqui é o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. E olha só o que está escrito aqui. Eu vou ler um pedacinho para vocês do capítulo Como Superar os 6 Fantasmas do Medo aqui, que é do livro, então, esse aqui que eu acabei de falar para vocês, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Todos os outros medos são de menor importância e podem ser incluídos nesses 6. Então, a prevalência desses medos, como uma maldição para o mundo, ocorre em ciclos. Por quase 6 anos, durante os tempos da Grande Depressão, nos debatemos no ciclo do medo da pobreza. Durante a Primeira Guerra Mundial, atravessamos o ciclo do medo da morte. Logo após a guerra, passamos pelo ciclo do medo da doença, evidenciado pelas epidemias que se alastraram pelo mundo. Então, assim, todo mundo aqui já sabe que tudo aquilo que a gente tem medo, a gente vai atrair. Então eu pergunto para você, quais são os medos que você ainda tem, e seja de uma forma consciente ou tente trazer à tona esses medos que ainda estão inconscientes em você e busca resolver eles. Porque uma vez eu escutei bem assim de um amigo meu, espiritualista, bem conhecido na internet, que ele dizia assim: o medo é como se fosse esse budinho aqui, ó. Tá vendo o tamanho desse Buda? Ele é um Buda minúsculo. E quando você se percebe menor que ele fica gigante perto de você. E quando você enfrentar, fazer aquilo que você teme, aquele medo que você percebe, que você acha que é gigante diante de você, é desse tamanho aqui, ó.
E caso você deixar esse medo dominar cada vez mais você, e o medo aqui é um implante distrator, como se diz, é algo que sim, serve para tirar você da tua essência, serve para minar o teu poder, porque você é poderoso, você é poderosa na tua essência, você é uma centelha divina. E aí quando você deixa esse medo te dominar, é exatamente isso que ele faz com você. Você perde poder, poder, eu digo aqui, poder de manifestação da tua realidade, de co-criar aquilo que você deseja, e aí isso aí fica bloqueando as coisas que você quer manifestar na tua vida. Então, para que você consiga manifestar qualquer coisa, claro que não depende só disso, mas esse é o principal também, que eu diria assim, se alguém viesse me perguntar, o que eu preciso melhorar em mim, o que eu preciso mudar para co-criar algo maior ainda do que eu já co-criei? Então, o medo é uma emoção, uma frequência que você precisa olhar e começar a colocar luz ali e começar a resolver. Bora mudar isso aí, porque lembra, tudo é uma coisa só, você é uma centelha divina e a consciência é a base de tudo. E tudo pode mudar. Você trocando a tua consciência, mudando pensamentos e sentimentos, você muda a projeção interna, que é o que? O fora, né? Porque como tá fora é como está dentro de você, e você mudando dentro, tudo fora vai mudar. Porque nada externo vai mudar o teu interno.